Vamos lá, o presidente Lula teve uma conversa de mais de uma hora com Donald Trump e ali pintaram vários assuntos, tarifas e também eleições. O Planalto sai da conversa com uma visão otimista, mas ainda com medo e com incertezas em torno das decisões da Casa Branca. Reportagem de Luciana Amaral. Foi do presidente Lula a iniciativa da ligação, que durou quase 1h30. Membros do governo se apegam na longa duração do telefonema para demonstrar um canal aberto de diálogos entre Lula e Trump. Na conversa, o brasileiro apresentou argumentos contra algumas medidas do governo americano, mas a chamada teve um tom cordial e amistoso, sem nenhuma discussão. Lula reforçou que, na avaliação do Brasil, o tarifaço de até 37,5% contra produtos brasileiros foi aplicado de maneira infundada. Mas acredita-se que não haverá grandes mudanças no cenário até as eleições de outubro. Trump não se comprometeu com nenhum ponto em específico, mas sinalizou abertura para mais conversas. O aspecto comercial é apenas um dos desgastes criados entre Brasil e Estados Unidos ao longo do governo Trump. Além do tarifaço, os americanos sancionaram e retiraram vistos de autoridades brasileiras, além de outras interferências. O Planalto acredita que essa postura venha da figura de Marco Rubio. O secretário de Estado americano é quem defende medidas mais duras na América Latina, especialmente frente a líderes com ideologias distintas. As eleições também entraram na conversa. Trump perguntou sobre o pleito, algo que aliados do brasileiro viram apenas como um gesto de cortesia. Lula teria se limitado a dizer que as campanhas já começaram e a defender o sistema eleitoral. O governo avalia que a ligação dificulta manifestações de Trump sobre o processo eleitoral brasileiro. Mesmo assim, existe um receio sobre o que chamam de redemoinho nos escalões secundários do governo americano. Aliados de Lula ainda acreditam que grupos sob influência de Marco Rubio ou outras pessoas próximas à família Bolsonaro podem seguir as ordens da Casa Branca de forma seletiva. Portanto, a gestão petista ainda adota cautela e afirma que não se deve baixar a guarda na situação. Lorival, o quanto o Donald Trump manda, por exemplo, em Marco Rubio, em Howard Lutnick, ou está prestando atenção, ou mesmo tem interesse em saber o que eles estão fazendo? Não, os canais não se comunicam, né? Não, eu sempre falo isso e essa conversa confirma isso. Quer dizer, não existe nenhuma animosidade do Trump com relação ao Lula. O problema não existe um problema entre os dois. As questões são questões de interesses específicos. Então, o USTR tem um mandato do Trump para melhorar as condições de comércio no mundo inteiro, não é nada dirigido ao Brasil. Pega o Brasil com mais força, porque o Brasil é altamente protecionista. A questão do Marco Rubio, esse tem uma agenda ideológica para a América Latina contra os governos de esquerda. E ele tem relativa autonomia, principalmente quando ele tem motivos, como é o caso de não oferecer o agremão ao embaixador nomeado, não dar vistos para funcionários do Departamento de Estado. Então, ele vai lá e retalha com a retirada do visto da embaixadora. É um secretário de altíssima estatura política, foi senador, tem uma base na Flórida, é também conselheiro de Segurança Nacional. Designação de terrorista é uma política do Trump, nada dirigido contra o Lula. Então, assim, como eu sempre disse, o que minhas fontes sempre me disseram em Washington, o Trump não tem nada contra o Lula, quer manter uma boa relação com o Lula. Só que o Trump não vai interferir em nada dessas outras questões de comércio, de designação terrorista, das questões do Departamento de Estado, porque isso é o varejo, não interessa para ele. Agora, Léo, para o presidente Lula, não importa o que o Trump decida, o que importa é apresentar o telefonema, o canal aberto e reforçando o discurso da soberania, né? Como se Lula tivesse acertado na escolha desse tema? Olha, Thaís, acho que como o Lorival colocou, as coisas mudam um pouco, né, no mundo real, né? Ou seja,
outras conversas com relatos amistosos, né, já foram feitos, mas isso não resolveu problemas. Eu vejo o presidente Lula buscando como objetivo estratégico ganhar tempo, não é? Ele busca adiar sempre medidas americanas, talvez sinalize, né, para Trump que está disposto a fazer negociações depois que a eleição passar, né? Mas que agora isso não é possível, né, em razão de um tom eleitoral que já foi adotado, né? Agora, ele tem uma mensagem para dentro também, né? E essa mensagem, ela coloca ele como mantenedor de um canal de interlocução aberto, né? Uma figura com peso político e diplomático, mas também uma figura que tem poder, né? Eu acho que o Lula, nas últimas 2 semanas, ele tem intensificado um exercício para isolar o Flávio, para conseguir suporte de poderes, como o caso da declaração do Hugo Mota. Ele busca ainda uma declaração do Davi Alcolumbre, lá na frente uma declaração do STF. Eu acho que uma maneira dele mostrar para o Trump que ele ainda é o melhor interlocutor, que ele é o melhor interlocutor que ele pode ter no Brasil, é ele mostrar um Flávio isolado. Então eu acho que ele tem trabalhado muito nesse sentido, né? Não apenas de ganhar a eleição, mas de criar uma sensação de que há um domínio, um controle muito forte institucional por parte dele, que não há fragilidades, que não há rachaduras e que não há, e dessa forma não oferecer incentivo, né, para que o Trump ou o Marco Rubio, enfim, quem quer que seja, incentive, né, uma crise ou um poder alternativo aqui no nosso país. Jussara, Brasília respirou aliviada hoje com esse telefonema, diante aí da torneira de vazamento sobre o caso Lulinha? Olha, Thaís, numa semana de tantas notícias negativas, a ligação do presidente Lula para o presidente Donald Trump é, sim, um fator positivo a ser celebrado, anunciado. Importante dizer que o Palácio do Planalto fez uma longa nota sobre esse telefonema, nos bastidores, muita conversa também, dizendo dos detalhes dessa conversa e mais, Thaís, vem muito de dar o recado de que o presidente Trump não consegue manter os canais abertos, apesar de toda a retórica que ele acaba usando sobre a defesa da soberania, com crítica a Trump, aos Estados Unidos. Então, esse é um ponto que a campanha também deve explorar daqui por diante. Por quê? O presidente Lula, mas é importante a gente trazer também que nessa conversa o presidente Lula tinha como principal objetivo, segundo os seus assessores, restabelecer o diálogo e manter a mesa de negociação sobre as tarifas abertas. Isso é um objetivo que foi alcançado. Mas também, estrategicamente, a gente tem que lembrar que o presidente Lula não falou de Big Techs, ele não chegou a mencionar sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções brasileiras como organizações terroristas, também não falou sobre a questão do visto da embaixadora brasileira em Washington, também não teve nenhuma menção sobre o fato do Brasil não ter concedido os vistos aos funcionários do Departamento de Estado americano que vinha para cá. Então, tudo que era inconveniente não entrou nessa ligação de 1h20. Ou seja, a ideia, eu acho, que fica muito claro que é o presidente Lula focar em tarifaço e deixar todas essas questões que atrapalham ali o discurso eleitoral também para depois das eleições. Tem uma possibilidade deles se encontrarem, mas não tem data, não sabe se vai ter um novo esbarrão nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, mas para o discurso do presidente Lula, esse telefonema é uma boa notícia, sim. E a resposta da campanha de Flávio, Caio, porque os Bolsonaro já entenderam que perderam aí uma batalha, né? Porque o presidente Lula ficou 3 horas na Casa Branca, tem essa interlocução, inclusive do ponto de vista institucional, e para Flávio, em alguma medida, foi até interessante se afastar um pouco diante da responsabilização que ele tem, né? Sobre a história mal contada sobre o Brasil lá na Casa Branca. Thaís, esse tópico, né, vamos dizer assim, o tópico Donald Trump e eleições brasileiras, ele é uma das variáveis, pelo menos eu tenho considerado como variáveis determinantes
no processo eleitoral e na eleição aqui do Brasil, né, junto com outras variáveis também, mas essa é muito importante. E todos os apontamentos, sondagens, levantamentos, pesquisas mostram que a versão dada, imprimida pelo petismo e pela esquerda, de que o tarifaço é em parte ou completamente responsabilidade dos Bolsonaro, pegou mais do que a versão difundida pela direita, pelos Bolsonaro, de que o tarifaço é resultado de uma inação do governo Lula. Tem mais ou menos na memória, a última pesquisa Quest fez essa pergunta, dava 51%, acreditava mais na versão petista e 31% na versão do Flávio. Então, é um calcanhar de Aquiles, é um tema frágil. E na medida em que o presidente Lula consegue fazer uma ligação para o Donald Trump numa semana ruim, né, ruim até a pesquisa, né, mas é uma semana ruim, de artilharia pesada, acusando ali as denúncias todas do Lulinha, ele consegue imprimir ali no final da semana ainda, acabar a semana com Datafolha razoável e bom para o Lula, e ainda tirar da cartola um telefonema com o presidente Donald Trump, porque ele passa uma imagem de que ele não deixou de lado e que a campanha não vai focar apenas na soberania, no nacionalismo, vai focar nisso sim, mas ele passa a imagem de que na condição de presidente da República, ele busca um diálogo com o presidente de um país que vem imprimindo sanções contra o Brasil. Então, de certa maneira, eu entendo que foi uma boa jogada ali do governo, e a campanha do Flávio é um tema que ela não consegue, até agora, imprimir ali a versão que ela considera que é a correta para ela, de que o tarifaço é a responsabilidade de uma inação do Itamaraty, do Palácio do Planalto. Lorival, qual o risco de intervenção americana na eleição brasileira? Bem, essa palavra intervenção ela tem muitos significados nesse contexto, né? O presidente Trump, ele não vai entrar explicitamente se ele continuar vendo que existe a possibilidade de o Lula, não só a possibilidade, mas que seja bastante provável o Lula se reeleger, ou que não é clara uma vantagem do Flávio sobre o Lula. O Trump não quer ficar com a pecha, reforçar essa pecha de que ele atrapalha os seus aliados em eleições, como aconteceu no Canadá e na Austrália, né? Então, ele não quer arriscar. O Brasil é grande demais, é importante demais aqui no contexto latino-americano para ele cometer esse erro. Agora, mas e as franjas, essa turma? O mundo Trump vai interferir, vai apoiar o Flávio, vai criar intrigas, vai ameaçar, vai dar canelada, né, vai fazer hardball, como se diz, né, de acordo ainda com as regras, mas tentando pressionar contra o Lula em favor do Flávio. Isso vai acontecer bastante. Num nível mais assim de hacking, assim, num nível mais cibernético, por enquanto eu não vejo esse risco. Léo, o quanto isso vira ativo ou passivo nessa eleição? Eu acho que hoje a gente está ali naquela zona de risco onde coisas novas podem acontecer, né? Eu acho que se abriu uma janela para o imponderável que a gente não tinha antes. Eu concordo com o Lorival, assim, uma intervenção direta ela é mais difícil, mas você pode ter eventos indiretos de alto impacto, como, por exemplo, lista de pessoas relacionadas ao crime organizado, né, que envolva eventualmente figuras políticas, ou então aplicações de sanções a figuras poderosas de Brasília, né? E tudo isso entra no debate político eleitoral. Então, eu acho que o maior impacto é essa abertura de uma maior janela para eventos imponderáveis, né, eventos de fora, né, do ambiente normal de um processo eleitoral poderem afetar o resultado das eleições. Jussara e Caio, eu tenho 3 minutos aqui, 1 minutinho e meio para cada um. O que a gente pode esperar do começo da semana que vem, contando com o fim de semana no meio aí, e os dois lados rejuntando o armamento para as campanhas?
Vou começar então. Thaís, a expectativa é por uma reunião entre o ministro Márcio Elias Rosa e o chefe do STR para tratar do tarifaço, um avanço, de um desdobramento dessa reunião hoje do presidente Lula com Donald Trump e também uma expectativa de quanto esse Datafolha que veio melhor do que que o próprio PT estava esperando, e o próprio efeito da ligação, o efeito político dessa ligação de Lula e Donald Trump. A ideia é que isso, de alguma forma, para o lado do PT e da campanha do presidente Lula, possa dar algum tipo de respiro. Já na campanha do Flávio, eles estão tentando ainda encontrar este caminho e ver como que eles vão se organizar todo esse discurso em relação à Lulinha, como vão reagir à ofensiva do PT, que está resgatando a questão do Dark Horse. Thaís. Caio. Eu iria um pouco por aí também, Thaís. Acho que na campanha do Flávio, esse Datafolha deve acender um sinal ali de que a candidatura precisa entregar mais do que apenas um antipetismo, um antilulismo. E do lado do governo, acho que o PT, pelo menos nesse final da semana, em face da artilharia pesada que sofreu, consegue encaixar ali, de algum modo, tanto o discurso político do Dark Horse, consegue não, eu digo tenta encaixar, e do ponto de vista institucional, apontando ali o que eles consideram ali todas as irregularidades advindas desses vazamentos seletivos contra o Lula.